viver os teus sonhos, quero me esvaziar, para que tu possas me encher. Quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Não quero mais só cantar uma canção, eu quero ser tua canção. Não quero mais só viver os meus sonhos, quero viver os teus planos, quero me esvaziar, para que tu possas me encher. Quero me esvaziar e depender totalmente de ti. A ti toda honra, a ti toda glória e todo louvor. A ti toda honra, a ti toda glória e todo louvor. Quero me esvaziar, para que tu possas me encher. Quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Pois teu reino, Senhor, é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém.
Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Graça e paz, amados, tudo bom? Espero que você tenha gostado da palavra de domingo. Se você não escutou, escute. A gente colocou o tema Não Seremos Abalados e falamos sobre amor. E quando eu digo amor, mesmo falando de Samuel, porque eu comecei contando a história do profeta Samuel, que começa aprendendo uma das coisas principais, um dos princípios que deve estar estabelecido na sua vida e na sua família, escutar a voz de Deus. É por isso que a Bíblia diz para a gente buscar o dom de discernimento, para a gente entender o que é de Deus e o que não é de Deus. O problema é que às vezes as nossas emoções, a nossa razão, o nosso intelecto está desequilibrado. O homem nasceu perfeito, porém com o pecado do homem, o homem acabou perdendo isso, começou a ter um desequilíbrio no homem. E existem algumas pessoas que são simplesmente emocionais demais, estragam tudo por causa da sua emoção. Elas distorcem as situações, as coisas, como existem também pessoas que acabaram se tornando frias demais, porque tudo que pensa é através do seu intelecto. Busca uma forma de compreender aquilo que seria inexplicável. Existem também pessoas que são desequilibradas na sua razão. E o que acontece? Tudo procura uma lógica. E como é que a gente vai explicar aquilo que não dá para se explicar? A pessoa racional, ela não consegue, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo pessoas desequilibradas. Ela não consegue ver a dor do outro, ela não consegue ter empatia pelo outro. Por quê? Porque tudo que pensa é fundamentado em uma lógica, em um padrão. E isso eu estou dizendo pessoas, repito, pessoas desequilibradas. E Deus começa com Samuel de uma forma muito bonita, que ensina ele a discernir quem está o chamando. Você imagina que quando ele escuta a voz de Deus, a princípio ele não compreende, ele vai buscar resposta numa pessoa que Deus nem estava falando mais com ela. Era uma época muito difícil, talvez a época que nós estamos vivendo hoje. É uma época onde existem profetas que ainda não sabem que são profetas, que ainda estão dormindo, ainda não acordaram para esse momento que Deus está levantando. E ao mesmo tempo existem pessoas que já perderam a voz de Deus, estão com a coroa, estão com a liderança, estão nos púlpitos, mas Deus não fala mais com eles. E nesse momento, a Bíblia diz que não tinha sido revelada, que não tinha sido manifestada a palavra ainda em Samuel. Deus escolhe aquele momento, e isso eu acho lindo, porque a intervenção é direta de Deus. Deus é que escolhe, Deus é que provém.
Deus é que estabelece, não é algo de eu entrar numa escola chamada Escola de Samuel e eu vou entrar e vou me tornar um profeta. Não, o profeta precisa ter um chamado, uma vocação dada por Deus. Então não adianta eu levantar a minha mão e dizer, olha, aqui tem profeta, até porque quem começa a falar muita coisa é porque não é, porque quem é não precisa falar. A família reconhece, a igreja reconhece, a nação reconhece, porque aquilo que ele fala vem direto da voz de Deus. Isso é muito lindo, porque Deus dedica tempo com alguém que ainda não entende. Será que isso se parece comigo e com você? Deus sempre dedicando tempo para nos ensinar, sempre tendo paciência, mesmo a gente errando, indo para o lugar errado. Você imagina, Deus começa a chamar Samuel, Samuel vai para Eli. O que Eli tem a ver com isso? Às vezes Deus está querendo um particular com você e você fica perguntando aos outros. Tem gente que era viciado em reuniões de oração, já não orava mais, já não jejuava mais, era só pedir a líder da intercessão para orar, para fazer. Existem pessoas que perderam essa conexão, até porque hoje a gente tem, eu gosto de falar nisso, do Dr. Google. A pessoa quer saber alguma coisa da Bíblia, ela não vai para a igreja, ela não estuda, ela não frequenta escola dominical, ela não pergunta os pastores, elas começam a pesquisar e às vezes recebem um alimento contaminado, misturado, uma heresia com uma aparência de beleza incrível. E Deus está falando que no meio de tantas vozes, pense comigo, estamos vivendo numa época como essa, os profetas do caos. É uma época que toda hora você escuta que vai morrer mais, que vai acontecer mais coisas. E é evidente que a gente não pode fingir que nada está acontecendo. Estamos numa época de pandemia. Nós estamos numa época de muita dificuldade, um momento histórico. Escute uma coisa, estamos vivendo um momento histórico que os nossos netos vão falar sobre isso, nossos filhos. Vai ter livros escritos sobre esse momento. Porém, a gente precisa trazer à memória aquilo que dá esperança, senão não vai ser só o vírus que vai nos matar, mas um colapso na nossa mente, ansiedade, depressão e tantas outras coisas que acontecem por causa desse confinamento. É um pacote, e nesse momento você tem que começar a fazer com que a sua mente ande para frente, pesquisando, sondando, se firmando, estudando, se capacitando, usando esse momento para você ficar mais forte, esse momento para você recuperar algumas coisas que você perdeu por causa do ativismo, porque a sua mente estava tão confusa em tantas coisas que você acabou não descansando. E é um momento de você rever valores familiares, princípios bíblicos, de você parar e pensar, será que valeu a pena tudo isso? Quantas pessoas estão perdendo parentes? Às vezes você brigou com alguém, não teve tempo de pedir perdão, não teve tempo de se consertar, e essa pessoa acabou morrendo, e você tem a oportunidade de se perguntar, será que isso valeu a pena? E se fosse você a morrer? Será que valeria a pena você guardar tantos sentimentos errados no seu coração, tantas coisas desnecessárias que a gente carrega? É como se alguém estivesse carregando uma bagagem ou uma mochila cheia de pedras durante anos que simplesmente não tem a menor utilidade. E quando Deus está falando com Samuel, está ensinando que na vida dele, e é interessante que quando você olha para a vida de Samuel, você vê Deus falando com ele durante muitas vezes. E quando ele escuta quem é Deus, é impressionante que tem uma vez que ele está no lugar certo, quando ele vai ungir a Davi, ele está debaixo de uma palavra, ele está geograficamente no lugar da unção, e ele simplesmente, como a mente dele está focada em Saul, ele acabou se perdendo um pouquinho, porque ele tinha um padrão chamado Saul. Ele não escuta a voz de Deus e ele pensa assim, não, eu estou aqui para fazer isso, eu escolho o que eu quero fazer com a unção que Deus me deu. E nesse momento ele escuta de novo a voz de Deus dizendo, ei, você vê o exterior, mas eu vejo o interior, unge a quem eu estou chamando. Isso significa que não basta só
escutar a voz de Deus uma vez e transformar isso num monumento. Para você ficar lembrando, olha, há um tempo atrás eu escutei. Se você não deu continuidade nesse relacionamento de intimidade com Deus, nesse relacionamento onde Deus continua falando com você e você continua ouvindo a Deus. Mas para que você entenda isso, esse chamado tão lindo de Samuel, vamos estudar um pouquinho como foi o nascimento de Samuel. Porque o nascimento de Samuel é um milagre. Por favor, me ajude. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, versículo 1 e 2. Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Você imagina numa casa onde um homem tem 2 mulheres. Eu imagino que já tem problema nessa casa, porque uma mulher só já causa muito problema. Eu tenho 2 mulheres em casa. Claro, não são 2 esposas, é a minha filha, a Amanda, e a minha esposa. E normalmente tem conflitos, isso é natural. Eu penso como homem, elas pensam como mulheres. Agora imagina um homem que é casado com 2 mulheres. Imagina o problema que Ana estava vivendo. Porque Ana estava inserida numa cultura onde a mulher não tinha muito valor, tanto que o judeu já começava a orar. Uma das primeiras coisas que ele falava era: obrigado porque eu nasci homem. A segunda coisa é que uma das funções que a mulher tinha era de gerar, de multiplicar. Então, se Ana já não estava gerando e não tinha capacidade de dar filho, ela praticamente já tinha um defeito de fabricação, ela se colocava em desvantagem. Outra coisa é que, se não bastasse ela ser mulher, não poder engravidar, ela não era exclusividade, ela não era a única esposa de seu marido. E além disso, a sua concorrente, vamos dizer assim, era fértil. Você imagina que Ana estava vivendo numa época de esterilidade. E olha, a esterilidade é inimiga do crescimento, porque impede o nascimento de uma promessa e de uma vida melhor. Ela tinha sonhos, mas ela era estéril. E isso poderia tirar todas as suas possibilidades de sonhar. Eu trouxe uma palavra uma vez que é melhor a dor do parto do que a dor da esterilidade. É muito melhor sentir dor para gerar do que você nunca gerar algo. Você imagina quantas mulheres existem que sonham em ser mãe e algumas que não cuidam direito de seus filhos. E Ana, ela é um símbolo de esterilidade, mas também ela se torna um referencial, porque ela acabou se tornando um milagre vivo. Você imagina que ela vivendo sobre um decreto de tantas impossibilidades, mesmo assim, a gente conta a história dela até hoje, porque ela rompeu com isso. O que eu quero dizer com isso para você? Mesmo que você tenha nascido debaixo de decretos que você não vai conseguir, que a sua vida toda, o seu casamento vai dar tudo errado, que você nunca vai parar em emprego nenhum, que você nunca vai dar certo, que a sua vida vai ser completamente errada. Mesmo você recebendo isso tudo, Deus pode fazer um milagre. Ana estava numa situação em que tinha todos os motivos para ser amargurada e rancorosa. Ela tinha tudo para nutrir isso. Você imagina, você agora está dentro de casa pensando: eu acho que eu estou meio Ana.
porque nada está crescendo dentro de casa. Eu estou vivendo um momento, meu marido não consegue trabalhar, eu não consigo trabalhar, eu não sei mais o que fazer com essas crianças que estão comendo demais. Talvez você tenha todos os motivos, eu disse muito bem isso no domingo, escute essa pregação, sobre motivos para murmurar. Ela tinha todos os motivos, mas mesmo assim Ana tinha algo que era incrível. Ana era estéril no corpo, mas não no espírito. Ela mantinha uma vida espiritual com Deus. E essa vida que ela tinha com Deus criou caminhos para o milagre. Ela tinha uma vida tão plena com Deus, uma vida de dedicação e de devoção, que ao invés dela reclamar, ela começou a construir o caminho para o milagre. Ela se recusava a ter sentimentos de morte no seu coração. Ela se mantinha mais viva e a vida de Deus estava nela, porque ela trocava o ódio, ela trocava a mágoa pela busca contínua em Deus. E isso gerava vida dentro dela. Todas as vezes que buscamos a Deus, trazemos milagres para a nossa vida. Toda vez, você imagina que um bom pai sabe dar boa dádiva aos filhos. Toda vez que a gente está buscando a Deus, é impressionante como Deus faz milagre. Como Deus, Ele multiplica aquilo que seria impossível, como Ele nos dá estratégia. Eu me lembro de várias vezes que eu dormi com um problema, pedindo a Deus, e sonhei com a solução, e acordei completamente diferente. A maior prova que Ana investia no espiritual é que ela se colocava aos pés de Deus. Ela se recusava a ter uma vida de reclamação, de murmuração. Ela não ficava se queixando com o marido ou com o vizinho dos seus problemas. Ela depositava a sua confiança em Deus. Então, por favor, pare de reclamar. Pare de reclamar o tempo todo, senão a sua casa vai ser uma casa de caos. Pare de ficar ligando para os outros, ficar compartilhando coisas que vão causar contenda. Você precisa, no momento, no ápice desse desequilíbrio, focar em Deus. Ela depositava toda a sua confiança no Senhor. Ana era tão abençoada, a vida dela dava um testemunho tão bonito, que o seu marido, quando ia ofertar ao Senhor, dava uma porção dobrada por Ana. Você imagina que um marido que podia desprezar, dizendo: não, Ana, você está toda errada, você não dá filhos, você tem problema. Não, pelo contrário, ele dava uma oferta de amor, demonstrando a sua fidelidade. Que marido é esse? Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes você já ofertou ao Senhor, ofertou na sua mulher? Quantas vezes você criou um ambiente para valorizar a sua esposa, para empurrar ela para o crescimento, para que ela caminhe mais forte, que ela vá adiante? Porque aqui está um homem que agradece a Deus, mesmo a mulher com um problema. Olha, eu vou te ser bem sincero, isso que é a palavra. Porque um homem que tem uma mulher que está com um problema desse, ao invés dele reclamar, ele dá uma demonstração de amor e se coloca com um sentimento tão bonito de gratidão ao Senhor. Ele demonstra seu amor e libera o sobrenatural, até porque a oferta libera o sobrenatural. Pastor, me prova isso. Jesus, a maior oferta que o mundo já conheceu, uma oferta de amor que liberou o sobrenatural, mesmo cada um de nós sendo pecadores miseráveis, incapazes de gerar vida. Deus nos amou e deu uma oferta linda,
A vida de Ana abriu espaço para um milagre, porque, como eu disse, ela depositava a sua confiança em Deus. E Deus, Ele simplesmente não rejeita um coração quebrantado e contrito. A persistência dela em Deus trouxe a resposta através de uma vida de oração, uma vida de renúncia e uma vida de uma busca intensa por Deus. Deus responde à oração de Ana porque viu nela um coração totalmente dependente dele. Quando a gente acaba dizendo e vivendo sobre a dependência do Senhor, coisas milagrosas acontecem. Lembra do profeta? Ele está dentro de uma caverna pedindo para morrer. Deus faz o corvo alimentar o profeta. Isso é milagre. O corvo, ele tira a comida da boca dos seus filhotes. Isso é maravilhoso. Você imagina um povo que ia morrer no Egito, tinha um mar, Deus abre um mar para que o povo passasse. Quando a gente encontra um momento que a gente fala, só dependo de Deus. Uau, é lindo porque Deus nunca abandona o seu filho. Talvez a sua vida esteja assim, e você precisa disso, você precisa ir ao encontro de Deus, para que Deus te ajude a passar por esse momento. Eu quero que você entenda que a vida de Ana é uma vida que ela começa com oração e retirando as murmurações cotidianas. Mas para você ser totalmente dependente dele, e ter a provisão necessária, você precisa entender alguns passos. Primeiro, você precisa estar alinhado com a unção de transparência. Uma vida de transparência traz cobertura. Alguém que está vivendo em transparência, ele acaba encontrando um lugar seguro. Ana não escondia o que ela sentia. A diferença é que ela não culpava todo mundo por isso. O problema é que quando as pessoas escondem as suas emoções, as suas coisas, e você acaba não sendo transparente, interessante que a transparência desmascara o engano. Quando você fala para as pessoas, olha, eu estou me sentindo assim. Talvez você esteja dentro de casa, você está trancado num quarto, está trancado na casa, você não fala com ninguém, você não conversa com ninguém, e a doença começou a pegar seu coração, e quando alguém te pergunta alguma coisa, você simplesmente diz, eu estou bem. É impressionante como algumas pessoas não são transparentes porque são orgulhosas, estão vivendo um momento tão terrível, mas não pedem ajuda. Ana, pelo contrário, ela ia orar ao Senhor, ela estava lá focada em Deus. Ana, por que choras? Não sou melhor do que 10 filhos. Ela estava ali colocando a sua dependência em Deus. Chorava, era humana, não escondia o seu choro, não enganava os outros. A outra coisa é a cobertura. Quando somos cobertos por Deus, vivemos em obediência. E quando a gente vive em obediência a Ele, Ele nos protege de todo mal. Existia um mal na vida de Ana, mas ela não se rebelou contra a sua casa, nem contra a sua liderança, nem contra o seu marido. Pelo contrário, ela sempre permaneceu submissa. Ela sempre permitiu que a sua busca e a sua obediência mostrasse o seu caráter, e o seu marido a amava. Significa que Ana, apesar de ser estéril, ela tinha qualidades excepcionais. Se você quer ser livre de alguns maus que possam, alguns males que possam pegar você, você precisa andar debaixo de cobertura. Eu não estou falando uma cobertura que impede você de crescer,
que é como um teto te impedindo, não. Eu estou falando de ser coberto pela glória da presença de Deus. Você precisa entrar no descanso de Deus, você precisa estar com Deus constantemente, para que a sua mente esteja sendo renovada todos os dias. Quando somos dependentes de Deus, Ele simplesmente irá nos tocar, pois Deus é a nossa provisão, Jeová Jireh. Quando estamos também numa unção de proteção, então deixa eu repetir, unção de transparência, é uma vida transparente, traz a cobertura de Deus, uma unção de cobertura. Quando somos cobertos por Deus e vivemos em obediência, Deus nos protege do mal. Uma unção de proteção é quando nós somos totalmente dependentes dEle, e isso vai fazer com que nada vai poder nos tocar. O inimigo não pode nos tocar, ele está a derredor. A gente precisa entender que nada acontece sem uma permissão divina. Deus é a nossa proteção. Se Deus separou esse tempo para fazer com que as pessoas voltassem para a sua casa, Ele não vai deixar as pessoas sem provisão. Eu tenho fé absoluta que Deus vai prover toda a sua casa, em tudo que você está precisando. Eu tenho convicção que Deus vai fazer isso. Uma unção de prosperidade. A prosperidade é quando a nossa única fonte de socorro é o Senhor, e o Senhor libera a provisão todos os dias. Prosperidade não é ter tudo, é ter sempre. É quando a sua casa ela é tão abastecida de coisas de Deus que você acaba transbordando, você acaba compartilhando com o outro. No momento que você pensava que ia te faltar tudo, Deus simplesmente muda essa história e acaba te abençoando. Ana também aprendeu o valor da gratidão. Mas deixa eu continuar falando com você. Deixa eu só pegar aqui uma outra versão, por favor. Eu tenho certeza que você deixou a sua Bíblia aberta aí. Olha o que diz o verso 7. E assim fazia ele todo ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não come? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha que coisa tremenda. Cada vez que ela ia para a presença de Deus, aparecia alguém para implicar, para irritar. Ao invés dela arrumar briga com o marido, ela chorava. Ela era transparente, mas ela se colocava numa posição de ser dependente de Deus. O marido pergunta para ela: por que você está triste? Ela estava sem comer, ela estava passando por um momento de luta, mas ela é confortada e consolada pelo marido. Aí a Bíblia diz: após terem comido e bebido em Siló, aí olha só que tremendo, ela sai dali, ela come com o marido, ela vai para um lugar e mais uma vez ela chora, mas agora não é um choro porque ela está passando por uma dificuldade ou porque ela está sendo irritada por alguém. Agora é um choro de: Senhor, por favor, me ajude. Eu me lembro o dia que a minha esposa chegou em casa e a médica disse que a gente ia ter dificuldade para engravidar, ela tinha policistos, e o meu sonho sempre foi ser pai. E eu me lembro o quanto eu chorei. E ao invés de eu reclamar, eu e a pastora, nós fomos para a igreja.
E nós oramos muito, muito. Aí o nosso pastor que estava vivo, ele foi e colocou a mão sobre a gente. E ele liberou uma palavra tremenda que Deus ia restaurar o útero e o corpo da Dani. E eu me lembro que quando a Amanda nasceu, a gente foi apresentá-la na igreja, e a única coisa que a gente falava era: Amanda é do Espírito Santo. Porque a gente sabia o que era essa notícia, debaixo de dificuldade: eu estou grávida. Eu já tive a experiência de orar por muitas pessoas, e eu podia citar alguns aqui, mas eu acho que não convém, de pessoas que eu orei que era estéril, e Deus me usou nessa graça. E eu me lembro que na hora que eu estava orando, eu fazia a mesma oração que eu fiz por mim: Senhor, por favor, a tua palavra diz que o Senhor ia fazer a estéril mãe de filhos. Estamos aqui, Senhor, nesse momento carentes da tua glória, por favor, nos ajuda. Eu não sei o que seria de mim sem os meus 2 filhos. Eu me lembro que quando a Dani ficou grávida do André, eu me fiz uma pergunta: como é que eu posso amar o André como eu amo a Amanda? Porque eu amava a Amanda mais do que tudo. E quando eu vi o André pela primeira vez, a primeira coisa que eu pensei, eu falei: meu Deus, eu amo um homem, eu amo o André. Era um amor que eu não sei explicar, mas que uniu os dois de uma forma tremenda. E aqui eu vejo uma mulher depositando a sua esperança e chorando abundantemente para o Senhor. E no meio disso tudo ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No meio daquilo tudo, ela consegue encontrar algo inexplicável. Porque ao mesmo tempo que ela está chorando na presença de Deus, ao mesmo tempo que ela está pedindo: Deus, por favor, me cura, me ajuda, ela simplesmente consegue encontrar algo mais precioso do que a sua própria cura. Ela consegue encontrar o valor da presença de Deus na vida dela. Olha só, ela está chorando e pedindo para ser mãe, e ao mesmo tempo ela descobre que Deus é melhor do que ela para cuidar desse filho. E ela faz uma promessa a Deus: se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver para ti. Eu quero te fazer uma pergunta, antes da gente começar uma outra etapa. Eu não sei o que você está precisando hoje na sua vida, mas se Deus te der, você vai ter coragem de devolver para Deus, porque Deus nunca te daria algo que você não poderia devolver para Ele. Eu me lembro que quando a Escola Filhos Bendito nasceu, a gente estava viajando o Brasil inteiro. Depois a gente começou a viajar outros países. Só na Argentina nós fizemos 5 escolas. Nos Estados Unidos foi algumas, fizemos no Suriname algumas. A gente foi fazendo em vários lugares, e Deus estava operando no meio daquilo tudo. Um dia a gente fez uma escola com muitas pessoas, e Deus me fez uma pergunta. Eu estava com o apóstolo Luiz Hermínio, ele tinha vindo ministrar na nossa escola. Tinha ele e o pastor Zezinho e o Mário Freitas. Foi algo tremendo de Deus. E ele me disse assim, o apóstolo Luiz Hermínio: André, você precisa fazer uma escola para que as pessoas que não tivessem condições de pagar pudessem vir.
Depois eu encontrei com ele e ele disse para mim que estava falando isso de eu fazer na igreja, fazer num local assim. Mas quando ele falou comigo, eu viajei naquilo, meu coração foi desafiado em fé. E eu pensei assim, não, Deus, se eu for dar algo para alguém, eu quero fazer no mesmo padrão dos filhos benditos. E a gente pegava um sítio, a gente ficava 5 dias dentro do sítio. A gente alugava som, era tudo que você possa imaginar, era compras, era muita dificuldade, muita despesa. Mas quando ele falou isso comigo, meu coração ardeu. E eu falei assim, Deus, por favor, me ajude. Porque eu preciso devolver para Deus, porque eu me lembro quando a escola nasceu. Eu estava passando por um luto, meu pastor tinha acabado de falecer. Eu peguei tudo, larguei meu emprego, eu e a pastora Daniele, nós fomos para a missão durante 45 dias na Escola do Clamor. Entramos lá sem saber o que ia acontecer com a nossa vida, e a gente chorava, a gente se sentia só. E Deus nos deu paternidade, nos fez deslumbrar coisas nele, porque imagina, eu estava sem pai, e Deus se apresenta para mim como pai, e me cura de uma forma tão bonita. Eu me lembro como se fosse hoje, foi no momento, o pastor Ricardo estava cantando aquela música, eu digo sim, Senhor, ao teu chamado, Deus, e ele acaba de cantar, o Cote começa a pregar uma palavra. O Cote é uma das maiores referências que eu tenho, e ele começa a pregar uma palavra sobre os filhos da desobediência. Quando a gente chega no quarto, eu e minha esposa não conseguimos dormir, é como se a gente enxergasse um quebra-cabeça faltando alguma coisa. De repente minha esposa cheia do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo, para ela ter uma revelação como essa, ela diz, filhos benditos. A gente procurou no Google, não tinha lugar nenhum, a gente registrou o nome, registramos a marca, e já saímos dali com o coração de levantar muitos filhos, e a gente foi, a gente fluiu, e de repente quando o apóstolo Luiz Hermínio disse isso para mim, isso queimou meu coração, porque eu falei, não é possível, eu preciso devolver para Deus. E eu comecei um sonho louco, de começar a fazer uma escola, onde a gente ia separar 100 pessoas sem pagar absolutamente nada, no mesmo nível, no mesmo padrão, alugando um sítio maravilhoso, com hospedagem, com alimentação. A gente vendia camisetas na escola, então a gente não queria vender, a gente queria doar camisetas, a gente queria doar as coisas. E quando esse sonho nasceu, eu me lembro dessa palavra de Ana, porque ao mesmo tempo que Deus deu algo a Ana, ela está dizendo, Senhor, o Senhor pode me dar, porque eu nunca vou reter a minha mão de devolver para ti. Irmãos, é um testemunho tremendo que eu tenho para te contar. Aí a gente fez uma escola para pastores, no meio da escola eu tive coragem de falar assim, Deus, eu vou fazer uma escola de graça. Quando eu liberei essa palavra, automaticamente o pastor Robson, que é um cara tremendo, meu amigo pessoal, ele levanta e fala bem assim, eu abençoo com sítio. Eu falei, Deus, o que é isso? Só que calma aí, eu estava no Rio de Janeiro, ele me empresta um sítio em São Mateus. Só para você ter uma ideia, são 40 minutos até o aeroporto, 45 minutos a 1 hora de avião, e mais 5 horas para chegar na cidade. Você imagina que Deus tirou toda a minha segurança. Eu podia fazer no Rio, eu estava acostumado a fazer no Rio, era um sítio muito melhor. Outra pessoa levantou e falou bem assim, eu dou uma parte de alguma coisa de compra. E a gente começou a viver milagres. E irmãos, nós fizemos a primeira escola com 204 pessoas, gratuita, dando tudo do bom e melhor. No ano seguinte, nós fizemos com mais de 400 pessoas. Só para você ter uma ideia, na segunda escola, nós recebemos uma oferta tremenda. A gente foi fazer compra no supermercado, descobrimos alguém que era o distribuidor para o supermercado. A gente fez um orçamento com ele. Na hora que nós fomos pagar, no dia, olha só que coisa tremenda, no dia ele me mandou 2 notas e deu uma nota de oferta, sem nunca ter falado comigo direito, não me conhecia. A outra parte, nós recebemos uma oferta de uma pessoa de outro lugar,
A gente viu milagre acontecendo de coisas, só para você ter uma ideia, quando acabou a escola, nós tivemos muitas cestas básicas, de tanto alimento que sobrou. No outro ano, nós fizemos com mais 350 pessoas, e no meio da escola, a comida parece que não acabava, nós demos vaga para mais 80 pessoas, foi algo tremendo. E quando eu estava vivendo isso tudo, Deus falou: agora entrega isso de novo. E fica um tempo na roupa. E a gente praticamente ficou um ano e meio sem viajar para quase lugar nenhum, só trabalhando nas coisas de Deus, em construção e em obra. Apóstolo, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que tudo que a gente pede a Deus vai ter um tempo que a gente vai ter que prestar conta e devolver para Deus. Todo dinheiro que Deus te deu, um dia você vai ter que prestar conta com o que você usou com esse dinheiro. Todas as ofertas que você ganhou, um dia você vai ter que prestar conta. Ana aqui, ela tem um coração tão grato, mas tão grato, que no meio disso tudo, ela está dizendo: eu necessito do meu milagre, mas eu prometo que quando o Senhor me abençoar, eu devolvo para ti. Eu quero encerrar essa palavra, porque vai ter a parte 2, e você vai entender. Você tem depositado a sua esperança em Deus? Você tem parado com a murmuração? Porque Deus vai te responder, Ele vai te ajudar. Você tem que sair dessa área de implicância, essa área que contamina você. Você precisa se alimentar direito da palavra de Deus. Ela estava chorando, ela estava sem comer, mas quando ela escuta uma palavra de amor do marido, isso fortalece ela. Depois ela chora um choro diferente, que é o choro da dependência de Deus. E aqui ela ainda não está vendo o milagre, mas ela acaba liberando espaços para o milagre acontecer. Quando no meio disso, na hora que ela pensa na possibilidade de ser abençoada, ela diz: Senhor, quando a minha bênção chegar, eu não vou me esquecer de Ti. Você tem sido abençoado tantos anos. O que você tem feito pela sua igreja agora, nesse momento que a igreja está fechada? O que você tem feito pelo seu pastor? O que você tem feito pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos? O que você tem feito? Será que tudo aquilo que Deus te deu durante os anos, você não pode dividir, compartilhar nesse momento? Será que você está pronto para viver um grande milagre? Será que você está pronto para gerar Samuel, gerar um profeta? Porque olha só, aqui tem de tudo. Tem intercessão, tem o clamor, tem um coração voluntário e generoso. Será que se Deus te transformar num médico, um dia você vai poder exercer a medicina e ajudar aqueles que também não podem ter? Será que se Deus te transformar num dentista, você pode separar um tempo para ajudar pessoas, pelo menos com informação? Será que se Deus te colocar numa grande empresa de advocacia, você vai poder ajudar alguém que não tem condições? Eu quero te fazer uma pergunta: será que aquilo que você está pedindo hoje para Deus, se Deus lhe der, você simplesmente vai ter um coração generoso para compartilhar com o outro? Ou você vai falar: é meu, tudo é meu, só quero para mim? Aqui está Ana, que entendia o que era ser estéril, mas antes dela ser fértil, ela já era fértil dentro do seu coração e da sua mente, só faltava seu corpo. Será que se você sonhasse em ganhar uma joia muito linda, e quando você ganhasse essa joia, você falasse: nossa, eu quero fazer um quadro com essa joia, e de repente alguém está casando e não tem uma joia para o casamento, será que você entregaria para essa pessoa? Quando eu estou falando de joia, eu não quero
dar valor a um objeto. Eu estou falando de você ser capaz de ajudar alguém a realizar um sonho. Eu termino dizendo, está na hora de você rever os seus pensamentos. Porque talvez nessa época de pandemia, você tenha se tornado tão egoísta, com medo de faltar para você, que você se desconectou e acabou se tornando Penina, aquela que tem tudo, mas acaba implicando com os outros que não tem nada. Que Deus te abençoe. Escute a próxima parte no domingo, ok? Que Deus te abençoe. Graça e paz.